Boa noite, meus queridos. Quem faz a linha? Vai lá tomar conta das crianças já já. Evangelho segundo escreveu São Mateus. O médico, cronista de Jesus ou não esse? Mateus é cobrador de imposto. Pegadinha do malandro, yeah! Mateus 23. Já estava marcado aí. Estava predestinado se o Rael estivesse aqui. Rael está em evento, mandou mensagem hoje falando que ele estava no evento. Falei que ele está com saudade dele. Eu queria falar sobre 2 vezes mais dignos do inferno. Mateus 23, versículo 13 diz o seguinte: Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, não deixam entrar os que estão prestes a entrar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido ou um prosélito em algumas versões, e quando vocês conseguem, tornam 2 vezes mais merecedor do inferno que vocês. Curva sua cabeça mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, roubamos o teu nome e te pedimos, Pai, guia-nos através da tua palavra. Rasga nosso coração, Senhor. Arranca, Senhor, de nós toda vaidade. Arranca de nós, ó Senhor, todo orgulho. Arranca de nós tudo que não provém de ti, Senhor. Arranca de nós as desculpas, ó Pai. Nos enxerga descortinados diante de ti, desnudos, ó Senhor, diante da verdade da tua palavra, e que ela machuque nosso coração, Senhor, a fim de que sejamos edificados e cresçamos em ti, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amados, se você abrir esse Mateus 23 aí, você já deve ter ouvido falar que Jesus faz um chicote. Já ouviu falar isso? Jesus, ele chega no templo, né? E estão vendendo na porta do templo. E esse vendendo na porta do templo, diz alguns estudiosos, que é o seguinte: tudo que era feito para o culto do Senhor, ele tinha que ser puro e tinha que ser o melhor. E aí o que eles faziam? Porque as pessoas normalmente tinham que levar ovelhas, tinham que levar... Quem era pobre levava pombo, quem era mais pobre levava rolinha. Só que tudo que era feito em sacrifício tinha que ser pleno, tinha que ser perfeito. E aí os cambistas pegavam, né? A lei do menor esforço, que o brasileiro chamou de jeitinho brasileiro, né? Aquele Miguel, João sem braços, Zé Carioca, ele botava qualquer coisa. E aí Jesus, quando chega, ele vê aquele assombro, ele pega o chicote, chuta a barranca, e diz que Jesus só dá graça aquele dia. Chuta e sai chicoteando todo mundo. Jesus vai embora aborrecido. Jesus está ligando para Neiva. Se foi doado, eu vou atender. Aqui que eu atendo. Eu quero pedir oferta, eu quero pedir dízimo. Esse aí que quer pedir dízimo e oferta. Aí Jesus vai embora aborrecido, no outro dia ele volta. E ele volta e ele começa a pregar na frente do templo. E ele encontra lá os doutores da lei, que eram os pastores. E aí Jesus começa a discursar, até que chega ao ponto que Jesus fala, dá esse recado aqui para eles: ai de vocês, que vocês se colocam na porta do céu. O problema não é que vocês não entram, o problema é que vocês não deixam entrar. O problema não é que vocês são dignos do inferno, o problema é que vocês fazem um prosélito, um convertido, e ele é 2 vezes mais digno do inferno que você. Mas isso não nos atinge, certo? Está aqui o Renan hoje, se Deus quiser vai ser nosso prosélito. Vamos discipular o Renan. Amém. No caminho do Senhor, no caminho da palavra de Deus. Eu pergunto, a gente consegue transformar o Renan em 2 vezes mais digno do inferno que a gente? Esses caras aqui, eles tinham... Deixa eu só abrir aberto no Mateus capítulo 23 aí. Eu queria que você analisasse primeiro sob a perspectiva da nossa religiosidade, porque somos uma igreja evangélica. É uma ideia que me agrada muito? Não. Mas não dá para a gente fazer uma ONG aqui, tá, Gleice? Então tem que ser uma igreja evangélica. Depois do imposto de renda, a gente vai entrar no nosso CNPJ, você vai ganhar uma carteirinha de membro, que tem um valor absolutamente nenhum, zero, tá?
não vão pedir, São Pedro não vai pedir para ver a sua carteirinha de membro para entrar no céu, tá? Não, você vai ter uma carteirinha de membro. Analisando sobre nossa perspectiva religiosa, acho que a Janaína está bem mais no padrão. Olha para a Janaína. Se a Janaína passar numa igreja Assembleia de Deus, a gente vai dizer assim: essa varoa é a do manto. Porque normalmente a gente que abre esse, fica aquele brinco ali, nem pensar. O Hugo pode ser que passe bem, não está de gravata, mas está de barba feita. Eu com essa barba de mendigo. Rafael, se tivesse com a camisa social, não está, infelizmente. E eu tô lascado, né? Esse rabo de Deus que me livre. Só naquela igreja inclusiva lá, LGHDTV lá. Amarrado, mano, Jesus. As igrejas, né, do Avara do Cajado do Consórcio. Amado, mas o fato é que a gente, como religioso, a gente tem uma mania de analisar as pessoas pelo que a gente vê. A gente tem mania de analisar as pessoas pelo que a gente vê. E quando a gente olha alguém, a gente olha assim: esse cara é crente, esse não é. A gente olha para a Janaína, pô, Janaína é crente. A gente olha para eles, nem tanto. Pode ser uma daquelas igrejas mais modernas. O fato é o seguinte: a nossa religiosidade, a gente entende que é salvo quem parece com a gente no final das contas. Nós somos o molde, nós somos o modelo. E todo mundo na igreja tem que parecer igual. Já reparou isso? Hoje em dia as igrejas estão se desvinculando muito disso. Mas antigamente era batata. Você entrava numa igreja, era um do lado, mulher do outro, terno, gravata. E a gente era reconhecido pelo que a gente aparentava. Eu abri a Bíblia aqui, estava na hora do louvor, eu abri a Bíblia aqui em João 13, versículo 21, diz o seguinte: nisto todos serão conhecidos, que sois meus discípulos, se vos vestirdes de terno e gravata. Não é isso que está escrito? Não? Se andar com saião no pé e cabelão, também não. Barba feita. Sereis conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E a gente normalmente, religioso, a gente tem essa visão de que salva quem parece com a gente. E aí eu vou pegar o Renan, vou tirar ele lá do Terra Nova. Eu vou pegar e vou iniciar um processo de discipulado do Renan. Eu vou discipular o Renan ensinando o que para o Renan? Olha, Renan, só é salvo quem parece com a gente. Só é salvo quem tem a camiseta branca escrito Comunidade Civil. É preto. Isso não acontece não. Eu vou ler para você Lucas 9, capítulo 49. Se você for rápido, você abre, se não for, você fica comigo aqui. E respondendo, João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios e lhe proibimos porque não segue conosco. Você acha que isso acontece com a gente? Não, quem canta hino da harpa não é crente legal. Acontecia nos tempos de Jesus. Acontecia nos tempos de Jesus. Pensa comigo. A gente vai orar assim: olha, Senhor, tirei ele lá do mundão para transformar ele nisso. Em alguém que faz acepção de pessoa. E alguém que não consegue se relacionar com alguém que pensa diferente. Em alguém que, se não vota no Bolsonaro, não pode ser da nossa igreja. Em alguém que, se acredita que dízimo e oferta é neotestamentário, não pode ter parte comigo. E a gente vira um bando de idiota, idiotizando as pessoas, transformando eles em 2 vezes mais dignos do inferno do que a gente. Quando a gente acha, e a pergunta para a gente hoje é a seguinte: quando a gente transforma em alguém em 2 vezes mais digno do inferno que a gente? E a resposta é: quando a gente acha que a salvação tem alguma coisa a ver com os nossos esforços. A gente vai ensinar alguém que a salvação tem a ver com a coisa que a gente faz. O oposto vai chegar, tá? Vocês ficam tranquilos. Que a gente vai falar sobre a religiosidade, sobre a nossa perspectiva segundo a religiosidade, e depois a gente vai falar da nossa igreja libertadora, né? Porque a gente vive na graça, e na graça não tem isso. Na graça não tem a possibilidade da gente transformar em alguém um projeto 2 vezes mais digno do inferno. Mas o fato é que a gente ensina as pessoas que elas têm que fazer as coisas. Não é isso? Por que você dá o dízimo?
Não é para Deus te abençoar, irmão? 3 anos aqui, se você disser amém, eu estou com o microfone na sua cabeça. Por que a gente levanta as mãos? Não é para Deus abençoar a gente? Por que a gente canta? Não é para Deus abençoar a gente? Aí a gente vai citar o pastor lá que nos ensinou que o diabo ensinou a gente a colocar Deus no final. E a gente ensina isso para as pessoas. E a gente acabou de criar mais um desesperado do que a gente, que passa a vida inteira lutando para fazer. E sabe quem que a gente transformou o nosso projeto? Em um jovem rico. Essa eu não vou nem abrir, vocês sabem de costa, preguei sobre isso umas 3 vezes. Senhor, o que devo fazer para alcançar a salvação? Jesus fala, vou trollar esse cara. Segue a lei. Qual lei? E Jesus cita para ele mandamentos da lei. Ele fala, não, isso eu sigo desde a minha mocidade. Seguir mandamentos não traz paz. Ser religioso não traz paz. Por que ensinar isso para alguém? Hoje eu estava sentado no sofá escrevendo sobre o sermão. E sabe qual foi a analogia que me veio? Foi a seguinte: a gente passa a vida lutando para se salvar como num afogamento. Já viu alguém se afogando? Já viu? Já viu quando você vai tentar salvar alguém? O que acontece normalmente? O que acontece quando você vai salvar? Foi? Quando essa pessoa mata você. Porque ele está apavorado. Esses somos nós, quando a gente tenta se salvar. Esses somos nós. Deus está dizendo, deixa o que eu estou fazendo. Não, mas eu estou viciado. Eu estou cuidando. Não, mas eu não tenho tempo. Eu vou amenizar. E a gente fica se debatendo, brigando com Deus. Cuida de mim que eu cuido de você. Faz o meu que eu faço o teu. Não é esse que cantava lá o grupo Logos? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho? Meu trabalho é descansar em mim. Para de se debater. E para de ensinar para os outros que ele tem que se debater junto com você. Confia no cuidado de Deus. Faz o de Deus, que Deus faz o seu. Cuida do de Deus, que Deus cuida dos seus. E a gente ensina isso para as pessoas. Que elas têm que fazer coisas para elas irem para o céu. Que elas têm que fazer coisas para Deus amar elas. Para pensar. Deus nos ama como um pai. Imagina você dizendo para o seu filho, Rafael, o senhor já foi. O Rafael que vai começar agora, não. Eu só vou te amar se você não derramar seus brinquedos. Eu só vou te amar. Caraca, olha que relação. E brinquedo ele vai jogar bastante ainda, se Deus quiser. E a gente ensina isso para as pessoas. Poxa, pregamos, o cara está aqui há 3 anos e não, claro que não muda. Claro que não muda. Porque a gente quer ensinar a ser, que ele seja como a gente. Não tem salvação ao alcance da nossa mão, gente. Quando que a gente torna alguém mais digno, um prosélito mais digno de inferno? Quando a gente se preocupa mais com o apelido que dão para a gente do que a responsabilidade que ele traz. Leia sua Bíblia em Mateus, quem ficou aberto, capítulo 23, versículo 5. Diz o seguinte: Jesus falando a respeito dos mesmos pastores, mestres e fariseus. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Fazem seus filactérios bem largos, põem longos enfeites em suas vestes, amam os lugares de honra, nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas, as saudações nas praças, em que as pessoas o chamam pastor, pastor. 5. Perdão. Amam as saudações, evangelista, evangelista. Levita, o cara tirou isso, velho. Levita. Aqui a nossa igreja é o pior exemplo do mundo, né? Que o evangelista é presbítero, o presbítero é diácono, o diácono é evangelista. Olha que samba do crioulo doido. E às vezes a gente se vê se apegando a essas coisas, sabe? Às vezes a gente se vê se apegando a essas bobagens. E a gente se omite na verdade. A verdade, o que aquilo quer dizer?
A gente se omite às vezes a responsabilidade de quem de fato somos. Por quê? Porque alguém me chama de pastor. O Ariovaldo Ramos falava, e eu estou começando a vivenciar isso aqui na igreja. Ele dizia o seguinte: eu faço saber quem é da minha igreja. Quem é da minha igreja me chama de Ari, quem não é me chama de pastor. Você quer dizer que você não quer que te chame de pastor? Você pode me chamar de Jorge, pode me chamar de baiano, de pastor, pode balançar a chave do carro ou um salão de cheque. Eu vou atender você do mesmo jeito. O que eu queria em nome de Jesus que você entendesse é: não tenha vaidade. Se desnuda da sua vaidade, de você achar que você é alguma coisa. Porque numa relação de discipulado, quando você se mostra, o seu discípulo vai atrás de você. E aí a gente tem o... como é que é o nome do pastorzinho? The King, The Power? Como é que é o nome dele? Miguel. E a gente tem Miguels aí. O Miguel não é uma doença, gente. Não é um sintoma. O Miguel é um fruto do que nós vivenciamos. Ele é um reflexo da maioria das igrejas arrogante, soberbo, altivo. Isso não nasceu com ele. Isso ele não roubou de ninguém. Isso ele aprendeu. Ele aprendeu de alguém. Foi bem treinado. E a gente quer fazer um discípulo. Vamos treinar alguém aqui? Não, eu sou pastor. Sabe quando a gente torna um discípulo nosso mais digno do inferno do que a gente? Quando a gente se relaciona com ele de forma utilitarista. Isso acontece primeiro com Deus. Nos relacionamos com Deus de forma utilitarista. Nos relacionamos com Deus porque por causa daquilo que Ele pode nos dar. E é por isso que a gente canta. O nome disso é relacionamento utilitarista. Gostamos do Matias quando ele está aqui para pregar, para cantar, para tocar. Quando ele não está, a gente fica aborrecido com ele. Utilitarismo. Utilitarismo. Por isso que eu peço a Deus, em nome de Jesus, que isso aqui crescer de uma maneira que eu jamais tenha que depender do dinheiro de vocês. Que eu jamais tenha que ser remunerado pela igreja. Ou eu espero que vocês, em nome de Jesus, eu assim eu acredito, que as próximas pessoas que chegarem serão discipuladas por vocês, de modo a entenderem que o pastor é um servo, um irmão de vocês. Porque normalmente não é assim. Normalmente o cara se vende, óbvio, dá uma parcelinha de culpa, né? Que ele se vende como o CEO da empresa e ele é tratado como o CEO da empresa. E aí quando ele não preenche a sua expectativa, o que você faz? Você troca aí relacionamento utilitarista. Quando sair daqui do culto, eu vou mandar uma mensagem para o Matias. E a mensagem vai ser: pô, cara, louvor podia ter sido melhor porque você, se você tivesse ido. Não, cara, manda uma mensagem para ele também, tá tudo bem? A gente sente saudade de você. Mostra para ele que ele não é só um cara que toca violão. E a gente age assim, quer fazer discípulo. E a gente quer que o nosso discípulo seja um grande homem de Deus. E aí no final das contas a gente transforma o Renan no Miguel. Sabe quando a gente pode transformar um discípulo nosso? Eu até escrevi aqui o seguinte: olha, Senhor, tirei lá do mundão, porque a gente tem essa pretensão, né? Eu preguei e ele se converteu. Foi maravilhoso. Olha, Senhor, eu tirei lá do mundão para transformar ele em alguém que só se relaciona com o semelhante por interesse. Normalmente isso é uma tendência nossa, tá? De se relacionar com as pessoas por interesse. Só que agora você ensinou a pessoa a se relacionar por interesse em nome de Deus. Olha que maravilha. Tiramos ele lá do mundão, não podia ter deixado ele lá. Hoje o rapaz que está aqui, eu posso até comentar. Tem um filme de humor que fala, né, que o rapaz fala assim: que Deus me livrou das drogas. E o cara fala assim: pelo menos ele me fazia rir. Não devia ser engraçado. Mas às vezes tem gente que é menos pior no mundo do que quando a gente traz ele para a igreja. Às vezes a gente traz a pessoa para a igreja e ele fica insuportável. Transformamos o nosso discípulo 2 vezes mais digno do inferno que a gente. Sabe quando a gente faz mais isso? Quando a gente se lembra
quando a gente lembra a data da escala da pregação da igreja e da limpeza da faxina, mas não lembra a data de aniversário da esposa. Tirei ele da escravidão do pecado, tirei ele da escravidão da cachaça, tirei ele da escravidão da maconha, para fazer dele um escravo da igreja. Ah, mas pelo menos ele não bebe. Ele não bebe, mas às vezes mata. Às vezes mata. Tem esqueci o nome do pastor agora. Ele era um CEO de uma grande empresa, né? E ele foi tirado da presidência da grande empresa dele. Por quê? Porque ele tratava as pessoas mal. Ele tratava as pessoas mal. Ele era rude. Tinha uma projeção grande nas redes sociais. Lembrei o nome dele, não vale a pena mencionar. Escravo da religiosidade. Não, porque quando eu era pentecostal, eu gostava daquelas mensagens lá do Camboriú. E tinha um pastor que falava assim: na minha igreja eu bato com cajado, e se derrama é ovelha, é bode. Olha que maravilha, que maravilha. Escravo de religião, religioso, não entendeu para que foi chamado. Tirei ele das drogas e tornei ele uma pessoa pior do que ele era antes. Mateus 23 diz o seguinte: ai de vós. Não, perdão, essa é boa. Sabe quando a gente transforma o nosso discípulo em 2 vezes mais digno do inferno que a gente? Quando a gente vê o sofrimento alheio, e o nosso pensamento é o seguinte: pô, 3 vezes sem vir na igreja. Claro que está com o filho doente. Pô, não contribui, não dizima na igreja, como que o filho vai ter saúde? A gente transforma o nosso discípulo em 3 vezes mais digno do inferno que a gente, quando a gente se comporta de maneira a tentar encontrar motivo para desgraça alheia, em vez de motivo para ajudar. Mas isso não acontece só que não. Jesus uma vez encontrou um cego de nascença. Qual foi a pergunta do discípulo? Não. Quem pecou para que ele fosse cego? Motivo. Quer encontrar um motivo para desgraça alheia. Quando a preocupação deveria ser: pô, o cara está 3 meses sem na igreja, falar que deve ser também. Pô, o irmão não dizima, vou perguntar se está precisando de alguma coisa, uma cesta básica, ele está na dificuldade financeira. E a gente não. E queremos fazer discípulos, queremos trazer pessoas para a igreja para discipulá-las segundo essa nossa postura. Só que nós somos a comunidade servil. E nós aqui temos nos desmistificar, temos nos desvincular desses comportamentos religiosos, certo? Amém? Amém? Eu espero muito que seja amém. Eu espero muito que seja amém. Porque aí a gente prega graça, Hugo. A gente fala assim, a gente diz assim: olha, não tem prisão do dízimo. Você não tem obrigatoriedade. Você dizima por amor. Você faz por gratidão aquilo que Deus te deu. Só que quando a obrigatoriedade do dízimo acaba, Hugo, junto com a obrigatoriedade, a minha generosidade vai embora. Esse dia que foi na quarta-feira, eu estava falando com o Jardim. Falei: Jardim, eu acho que a gente tem que deixar as pessoas prisioneiras. Eu acho que a gente tem que deixar as pessoas prisioneiras. Porque quando era obrigado, quando o gafanhoto ia lá, um gafanhoto de uns 7 metros, levar o carro dele, levar o Corsa, ele dizimava todo mês. Quando ele achava que ia entrar, sei lá, gafanhoto, comia a televisão de 50 polegadas que ele acabou de comprar para ver na Netflix, ele dizimava. Ele tirava do gás. E aí a gente diz para ele assim: Rafael, não, é ingratidão. Não tem obrigatoriedade, é por amor. E aí minha generosidade vai embora. E eu quero fazer um discípulo assim, igual a mim, que senta nos bancos, que foi comprado com os dízimos e ofertas dos meus irmãos.
que vou assistir a pregação lá no YouTube. Agora tem um canal da igreja que é pago. É pago com quem? O dinheiro do Oscar. É o Oscar que está pagando o canal. Mas eu quero fazer um discípulo, sem entender que eu devo assumir uma responsabilidade, mesmo quando a obrigatoriedade acabou. E toda vez que eu tento fazer um discípulo, um prosélito, que o Dudu vai lá na fábrica e fala, vamos na igreja, vamos servir o Senhor, vamos servir a Jesus, e a gente traz ele aqui, a gente mostra esse exemplo para ele, a gente está fazendo ele 2 vezes mais digno do inferno que a gente. Então na graça também dá para fazer discípulo digno do inferno. Não é só na religiosidade não. Na graça a gente também se coloca na porta do céu e fala, não vai não, você não é digno, você não merece. Sabe outra coisa que quando a gente vive, quando a gente começa a se desgarrar da religiosidade, a gente aprende, e vocês aprenderam isso aqui, que o relacionamento com o próximo foi promovido a relacionamento com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quando você se relaciona com o próximo, você se relaciona com Deus. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Quando você é perdoado? Quando você perdoa. Por que você não mede? Porque se você medir pela mesma medida, vão te medir. Relacionamento com Deus é pautado no relacionamento com o próximo. E a gente é burro, né? Desculpa a expressão, a gente é bem bobo. Que a gente acha que isso é uma novidade. Quando a gente lê lá Êxodo 20, tem mandamentos horizontais e mandamentos verticais. Ou seja, Deus sempre ensinou pra gente que o relacionamento com o Eterno era através do nosso relacionamento com Deus, no altar do nosso coração, e através do nosso próximo, no altar da vida dele. Não tem novidade. Não tem novidade isso. E a gente acha hoje em dia que o relacionamento com o próximo foi promovido a relacionamento com Deus. Só que sabe qual é o efeito disso algumas vezes? É que a gente acaba negligenciando o relacionamento com Deus. Não, porque eu estou me relacionando com Deus com o meu próximo. E às vezes aquela difícil rotina de oração vai afundando. E às vezes aquela leitura da palavra, aquele ouvir a Bíblia, aquele ouvir aquela mensagem que toca no coração, vai deixando espaço para o podcast. Não que seja errado ouvir podcast não, tá gente? Eu ouço podcast também. Dividimos o pão com o próximo, mas deixamos de comer o pão da vida. Não, porque eu aprendi que lá na ceia, porque Jesus nos ensina a partilhar o pão, a necessidade com o próximo, joia, e é isso aí mesmo. Só que às vezes eu só partilho com o pão, com o próximo, eu esqueço de comer o pão da vida. Partilhar o vinho, partilhar as alegrias da vida, eu partilho as alegrias da vida. Eu divido as brincadeiras, levo os jogos para a galera brincar, eu divido as alegrias da vida. Se precisar, eu levo os meninos no meu carro, glória a Deus. É o vinho, a alegria. E às vezes a gente perde o prazer de se relacionar com Deus, porque a gente se relaciona com Deus somente através do nosso próximo. Isso tem um nome: ecumenismo. Ecumenismo. E sabe o que acontece normalmente quando a gente esquece de se relacionar com Deus no altar do nosso coração e só se relaciona com o nosso próximo? A gente volta a se justificar. A gente volta a fazer coisas para agradar a Deus. Sabe quando nós que defendemos a graça, que estamos fugindo de nos religiosizar, fazemos discípulos e ele é 2 vezes mais digno do inferno que a gente? Quando a gente entende que Deus nos faz livres, glória a Deus, ser livre. Aleluia, somos livres. Só que a gente deixa que a nossa liberdade seja o limite do nosso próximo. Eu sou livre. Lá na igreja a gente leu que a Bíblia condena o alcoolismo. Aí eu tomo cerveja e posto no Instagram para escandalizar o outro. Vocês aprenderam isso aqui, gente? Você tem liberdade? Glória a Deus. Sua liberdade termina onde? Onde começa o outro.
ai daquele por qual o escândalo vier. Ai daquele. Ah, não, então cerveja todo dia. Pecado. Pecado. Tudo que você não vive sem, você é escravo. E essa liberdade vai machucando o outro, vai ofendendo o outro. E o outro deixa de vir por quê? Porque na igreja, como deve servir, o pastor Jorge disse que pode beber cerveja. Eu disse isso. Vou voltar lá quando a gente começou lá em casa. O Evangelho é um relacionamento com Deus segundo a sua consciência. Você não é menino. Menino é ele. Ele a gente tem que educar. Ele a gente tem que discipular. Você não. Vocês são homens e mulheres. E o Evangelho não chama vocês para ser muleta. Quem é muleta é a lei, não é isso que o Paulo falou? Não foi isso que o Paulo ensinou, que a gente leu aqui? A lei nos serviu como aio. Quem que era o aio? Era um empregado que servia o menino. Só que uma hora o menino cresce, ele aprende a tomar suas próprias decisões. Na minha conta? Na minha conta não. Na minha conta não. Ah, vai dizer que aprendeu aqui? O Evangelho é um relacionamento com Deus, um relacionamento maduro. É um relacionamento maduro. E a gente pega a nossa liberdade e começa a esfregá-la na cara do outro. Que agora eu entendi o Evangelho. Que agora eu me libertei da escravidão da religiosidade. Posso xingar assim? É um burro. É um burro. É um burro. E sabe outra coisa que é maravilhoso? É porque o Jardim não está aqui, a gente já fez parte de igrejas desigrejados. E tudo isso aqui eu estou falando é de carteirinha, tá? Tudo isso aqui eu estou falando porque eu já experimentei. Eu já vivenciei tudo isso aqui. Tudo. É que é o seguinte, que a gente acha que Cristo nos fez livres, certo? Qual é o contrário de liberdade? Escravidão, prisão. E às vezes a gente acha que o contrário de liberdade é falta de liberdade, é compromisso. O antônimo de liberdade é escravidão, não é falta de compromisso. Só que Jesus me libertou, Rafael. Então eu estou de férias espiritual. Eu não preciso me importar com ninguém. Eu não preciso ligar para alguém, eu não preciso contribuir de alguma maneira, eu não preciso fazer nada. Por quê? Porque eu estou livre. Não, você não está livre, você está irresponsável. Você não é livre, você é irresponsável. Ou usa uma palavra que eu gosto muito. Ai caramba, o sinônimo de irresponsável, você fala, irreverente. Você está irreverente. Você não está livre. Quando você não assume responsabilidade no reino de Deus, quando você não assume responsabilidade com o seu próximo, por dizer que Cristo te fez livre, você é irreverente, você é irresponsável, você é menino, você só não é livre. Até porque você não entendeu o que liberdade quer dizer. Jesus te libertou? Libertou. De quê? Da escravidão do pecado. Jesus te libertou do jugo da religião. É isso que Paulo está falando lá em Gálatas. Quando Paulo fala isso com a liberdade que Cristo nos libertou, Paulo estava falando sobre os da circuncisão que iam pregar para os cristãos e impunham circuncisão de novo. E Paulo está falando, não, vocês estão retrocedendo. Jesus nos libertou do jugo da escravidão. Jesus nos libertou do salário do pecado, que era a morte. Mas Jesus nos libertou de responsabilidade? Oh! Papai, tem quinta-feira que eu vou para aquele treino que é só Jesus. Essa quinta-feira mesmo eu fui, a gente voltou para fazer pedido, para levar ou 9 horas, 10 horas da noite em Maria. E por que eu fui? Porque eu assumi uma responsabilidade. Só não vou quando não dá. Tem dia que eu venho para cá com só a graça. A vontade que eu tenho é matar minha esposa, incinerar o corpo dela e ir embora para Marte com a minha filha. Mas eu venho. Por quê? Porque eu assumi
responsabilidade. Jesus me libertou? Libertou. Tem me libertado? Tem me libertado. Mas achar que isso é não assumir um compromisso é infantilidade. E eu vim para cá ensinar isso para você, faz com que você seja 2 vezes mais livre do inferno do que eu. E aí o problema não é só que eu não estou entrando no céu agindo dessa maneira. O problema é que eu estou impedindo de você entrar através do meu discipulado. Toda vez que a gente ensina pessoas dessa maneira, toda vez que a gente discipula pessoas dessa maneira ou religiosa, ou dessa maneira sem religião, com graça, com desgraça, eu estou impedindo ela de entrar no céu. Estou impedindo ela de se relacionar com Deus com responsabilidade. E faço ela 2 vezes mais digna no inferno do que eu. Por fim, o mais importante é que se queremos fazer um prosélito e queremos que ele seja aspirante ao céu, devemos fazer com que ele seja a semelhança de Cristo, de Jesus. Nós que temos filhos, às vezes somos tentados a fazer com que nossos filhos sejam como nós. Já repararam isso? Ou só comigo? Pô, eu queria que minha filha fosse igual a mim assim, queria que minha filha fosse igual a mim assim. Já teve essa tentação? Pô, vou levar a menina para o karatê porque eu gosto do karatê. Aí ela foi. Não, mas eu não quero que ela saia, por quê? Porque a gente está projetando, a gente projeta nas pessoas os nossos sonhos e às vezes projeta nos nossos filhos as nossas frustrações. Então o convite que eu queria te fazer é: sempre que você for evangelizar alguém, não se projeta não a pessoa. Não projeta seu pastor, não projeta seu pastor favorito na internet, não projeta o Iago Martins, nem o cabelinho agora, o cabelão do Ju, que era que tinha cabelo duro, Marco Feliciano. Ensina ele a ser parecido com Jesus. Ensina o Renan a ser parecido com Jesus. Não projeta nele você, que eu prometo que eu não vou projetar nele e eu também. Não projeta no Bernardo você, nem qualquer outra pessoa que você admire. Olha para Jesus. Ensina a Grace, a Joyce a ser como Jesus. Ensina ela a imitar Jesus, a andar como Jesus. Fazendo assim, você não só vai acumular brasas sobre a sua cabeça, mas você também vai fazer dar um aspirante ao céu. Amém, querido? Amém? Amém. Pô, fulano tinha que estar aqui para ouvir. É assim, Dudu? Não, tinha que estar aqui para ouvir quem veio. Amém, gente? Pedi para vocês colocarem de pé. Se você quiser sentir no seu coração de dizimar, ofertar, você pode fazer isso após o culto. Amém? Não faça por constrangimento, não faça por barganha, não faça por utilitarismo, faça por gratidão. Se você tem motivo para ser grato a Deus, se você quer ofertar ao Senhor, se você quer sacrificar algo que te faça falta, é porque o salmista diz, né? Davi dizia, não sacrifica, não darei para o Senhor algo que não me custar nada. Pode fazer depois do culto. Tem envelope aqui, tem o QR Code ali na parede. Amém? Queria que se convidar a curvar a sua cabeça. Rafael, quer orar com a gente? Agora? Acabou de ouvir, eu preguei tudo para você, Rafael. Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça. Queremos te agradecer, ó Pai, porque tu és o nosso modelo. E tu és nosso modelo, Pai, de desconstrução também. Queremos te agradecer, ó Deus, porque tu és o nosso modelo de desacordo.
Te agradecer ao Senhor, porque teu exemplo não é um exemplo de vingança, mas um exemplo de perdão. Te agradecer porque teu exemplo não é um exemplo de altivez, mas um exemplo de servo que lava os pés dos seus discípulos. Queremos te agradecer, Jesus, porque teu exemplo é um exemplo de amor, que o teu exemplo é um exemplo de vida cotidiana, vida no chão da vida, não um exemplo de religiosidade. Queremos te agradecer, Jesus, porque tu és o nosso alvo. Queremos te pedir em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a fazer discípulos, ó Pai, discípulos teus, não os nossos. Nos ajuda, Senhor, a fazer discípulos semelhantes a Ti, não a nós, Senhor. Quebra o nosso orgulho, quebra a nossa altivez e faz-nos, ó Senhor, aqueles que revelam o seu amor ao mundo. Ajuda-nos, Espírito Santo, a ser aqueles que revelam o teu amor a cada pessoa, e de preferência aquela pessoa que nós nem gostamos, de preferência aqueles que nós temos dificuldade em nos relacionar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que está aqui. Senhor, eu quero abençoar a vida deles no poder que é no nome de Jesus. Eu quero abençoar cada um deles e os seus familiares, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, seus familiares sejam também alcançados pelo teu evangelho que nos traz paz, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Quero abençoar a vida do Oscar, que não veio. Abençoar a vida da Duda também, que não está presente conosco. Abençoar a vida da tia Fátima, Senhor. Em nome de Jesus, te pedi, te rogar, visita a tia Fátima. Continua operando uma obra de salvação, uma obra, Pai, de conversão na vida da tia Fátima, Senhor. Reanima o coração dela. Eu quero te pedir em nome de Jesus. Abençoa também a vida do Matias e da Érica. Abençoa igualmente o Lucas, ó Pai, que não esteve aqui conosco. Eu te escrevo nas tuas mãos também o Gabriel, que estava ausente, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, cada um dos teus filhos seja visitado pelo teu Espírito Santo. Mas que mais do que isso, ó Pai, cada um dos teus filhos que aqui estão e que não estão se sintam constrangidos, ó Pai. Constrange-nos, Espírito Santo, a assumir contigo compromisso. Constrange-nos, Espírito Santo, a buscar primeiro o teu reino e todas as outras demais coisas, certeza que nos serão acrescentadas, segundo a tua vontade e segundo a tua misericórdia. Agora eu também te rogo, leva cada um dos teus filhos na paz dos seus lares, na paz da tua unção para os seus lares. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Todos dizem amém. Amém, graças a Deus. E tem lanche aí depois, a celebração continua.